Shalom a todos, estou aqui de volta para falar com você mais uma vez. Talvez você já tenha nos acompanhado em vários vídeos. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção a algo muito importante na nossa vida cristã. Você já pensou sobre isso? A unção da promessa é mais capaz que a oposição dos nossos inimigos? Como assim? Você lembra de Elias, o grande profeta, o homem de Deus? Aquele que destruiu os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo? Aquele que restaurou o altar de Deus que estava em ruínas em Israel? Aquele que trouxe um diferencial naquela nação? A Bíblia diz que tudo o que passou do capítulo 18, toda a vitória, todos os milagres, todos os resultados, todas as conquistas, de repente, depara-se com um grande inimigo. Qual era? Jezabel. Porque aqueles 850 profetas comiam da mesa de Jezabel. E o capítulo 19 começa no verso 1, relatando que, quando Jezabel foi informada de tal situação pelo seu marido, o rei Acabe, ela manda uma notícia para o profeta. Qual foi a notícia? Jezabel mandou o mensageiro a Elias e a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. A Bíblia diz no verso 3, temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha que situação! Deixou o seu moço e ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Eu gostaria que você pensasse comigo, a unção da promessa é mais capaz que a oposição dos inimigos. Como assim, apóstolo? Pense comigo. Entenda o seu inimigo. Eu preciso entender três coisas dos meus inimigos. Preste atenção. Primeiro, você precisa entender que os seus adversários, o que ele pode te fazer é ameaçar. E a Bíblia diz, nos relata que, quando Elias foi ameaçado pelaquela rainha, ele fugiu, ele temeu, ele saiu. E na sua saída foi tão violenta que ele deixou até o seu moço para trás e foi para o deserto. Tome cuidado. Como você tem tratado a promessa e a unção de Deus na sua vida? Elias deixou o seu servo. Quem era o servo? A transmissão do legado profético. E foi para o deserto. Quando eu temo e não entendo o inimigo, sabe, querido, eu entro em três erros. Primeiro, ceder à ameaça do inimigo. Segundo, eu deixo as crises, as circunstâncias que depara a gente no dia a dia, tomar conta da gente, tomar conta de mim, tomar conta de tudo aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. A Bíblia diz que Elias, ele vai para o deserto e ele precisou ser sustentado por corvos. Terceiro, as atitudes que a gente toma. Querido, quais são as atitudes que você tem tomado? Quais as atitudes que você tem deixado construir o seu legado que Deus te entregou? Entenda uma coisa na sua vida, eu e você fomos levantados para inspirar. As atitudes de Elias levou ele para a caverna do Horebe, mas lá Deus o visita, fala com ele, traz-o de volta. Por quê? Porque havia uma promessa. A promessa é maior do que o inimigo. O inimigo, ele pode fazer três coisas comigo só. Presta atenção. Dominar a minha atitude, gerar crise e dificuldade na minha vida ou me ameaçar. Mas a promessa de Deus me tira dos piores lugares, dos piores momentos e dos piores instantes e me traz de volta para construir aquilo que Deus determinou para a minha vida. O que Deus determinou para mim e para você? Inspirar pessoas. Deus me chamou, Deus chamou para inspirar um povo a viver uma vida santa e pura diante do Senhor, nos primórdios, nas verdades absolutas de Deus, gerar uma identidade espiritual do céu no coração de cada cristão, no coração da sua esposa, do seu filho,
do seu servo ou do seu patrão, da sua igreja, da sua cidade ou da sua nação. Entenda algo, querido, você foi chamado para inspirar debaixo da unção, e a unção da promessa é maior que os meus inimigos, é maior que os seus. Pense sobre isso, entenda isso e viva isso. Até a próxima.